Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal, Tomando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina de domingo, 17/8/2025, no Monte Sinai. Então vamos lá. A lição começa aqui com a pergunta número 1, né? Leia Êxodo 19, de 1 a 8. O que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai. Aí nós vamos manter o padrão. Primeiro o comentário da lição, depois ir para os textos, né? Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhes daria os 10 mandamentos, o Decálogo. O Jebel Musa, Monte de Moisés, em árabe, que fica na península do Sinai e tem 2.285 metros de altitude. Provavelmente seja o local em que Moisés se encontrou com Deus várias vezes, conforme Êxodo 3, 19 e 20. E séculos depois Elias fez o mesmo, conforme o livro de 1 Reis 19, 8. Essa é também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar Israel. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, o que seria um sinal de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os estava conduzindo, conforme Êxodo 3, 12. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai, onde ficaram cerca de um ano. Então, ele está comparando aqui Êxodo 19, 1 com Números 10, 11 e 12. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Apesar de Deus ter colocado, olha, não foi pelo que vocês fizeram, porque vocês são rebeldes, mas foi pela minha misericórdia. Deus mostra para eles que apesar deles estarem com aquela rebeldia, os outros povos estavam muito piores, né? Tanto que Deus fala que ele se enfadou deles, né? Então, é, eu não sei exatamente, né? É claro que a gente sabe que tem a questão da tradição judaica, mas eu não sei exatamente por que se deixou essa questão de se enfatizar o povo de Israel como se Deus não tivesse agido com a população antes e depois, com outros povos, né? O próprio Deus colocou que o povo de Israel é, teria que ser missionário, no sentido que os outros povos ouvissem o que eles iriam falar, vissem o que eles fizessem e enxergassem ali, né, um povo sábio e entendido. Eles diriam: que povo sábio e entendido, quem tem um Deus tão chegado? Então, era para eles serem luz, continuar, e muitos deles, ou alguns deles pelo menos, foram luz, entenderam a mensagem, né? Então não existe essa questão de o povo de Israel lá no Antigo Testamento, o outro povo no Novo Testamento. Não existe isso. Sempre foi o povo de Israel, o povo que Deus escolheu ali para evangelizar as pessoas, porque Deus ali mostrou para Moisés ali nos livros, né, no Gênesis principalmente, olha, eu busco os que é, querem ser leais a mim, eu vou atrás das pessoas, ofereço oportunidade a elas em todos os momentos na história, não é só a um povo, não é só um grupo, mas quando ele escolhe Israel, porque os outros rejeitaram, assim como ele escolhe Noé, os outros rejeitaram e etc. Não porque ele só quis escolher Noé por alguma coisa que não fosse o critério o desejo de obediência, se voluntariar em obedecer, né? Então, é isso que tem que ficar muito específico para nós, não é? Não existe essa questão de uma aliança para Israel, uma aliança para os gentios, né? Uma nova aliança, uma outra aliança, porque Jesus cumpriu tudo que está lá, e agora eu não preciso guardar sábado, agora eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, porque Jesus é o sábado, né? É uma coisa muito estranha, né? Porque Deus é nosso Pai, e nós honramos pai e mãe, né? A Bíblia fala de Deus como aquele que vem buscar a sua noiva, né? A esposa, que seja, é, no trato ali do maridos, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E nem por isso as pessoas dizem que o casamento não é mais necessário, que não precisa mais honrar pai e mãe, né? Então, o descanso, Deus como descanso do povo sempre existiu, não é? Então, é uma coisa
muito estranha, né, quando a Bíblia fala, né, ele me faz deitar em verde de pastos. O que é isso senão o descanso em Deus? Davi está se referindo, seja Davi ou seja outro escritor desse salmo em específico, não é? Veja que é, o tempo inteiro Deus se apresenta como um descanso. A circuncisão do coração sempre existiu, a proposta de purificação do coração, no sentido de purificar a mente para Deus, sempre existiu, né? Então, essa ideia de que no Novo Testamento, o gentio não precisa mais guardar o sábado, no Novo Testamento, o gentio não precisa mais disso ou daquilo, não é? Tudo se cumpre em Jesus. Não é isso, não é essa a proposta, né? A própria proposta do Messias na Bíblia, ela não se adequa a isso, né? Nós temos que tomar cuidado quando uma pessoa prova para mim no Novo Testamento isso e aquilo. Eu falo, não, é você que tem que provar que o Messias viria anular tudo que está ali, tudo que está lá no que você chama de Antigo Testamento, né? Deve ser o nosso ponto em questão, né? Então, quando ele fala, a estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Elemento central. A estada de Israel no Monte Sinai. Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Em termos, né? A gente sabe que é em termos que eles cederam à tentação ali, algumas vezes pelo menos, né? Deus tomou a iniciativa e estabeleceu aliança entre ele e Israel, sob a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. E não existe relacionamento com Deus sem obediência. Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes, nação santa. Então, quando Pedro coloca lá, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar de Deus. Basicamente, ele está citando o que Deus disse aqui, né? Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus. Assim, e quando Pedro fala isso, ele está falando que não existe interrupção disso. É o povo de Deus, não é? É muito interessante quando a gente vê as pessoas dizendo assim: ah, o mandamento foi dado para o povo de Israel, então é só para Israel. Mas e a aliança de Jeremias 31? Ali Jeremias 31, né? Que perfaz ali, Deus falando com o povo, Jeremias 30, 32, mas quando Deus fala ali, inclusive a aliança que é repetida, que o autor de Hebreus vai e repete o conteúdo que está em Jeremias, né? A aliança também é prometida para Israel e para Judá, né? Mas aí não é exclusivo o povo, né? A coisa a aliança todo mundo quer, né? A parte da bênção, a parte da fazer parte da aliança, né? Que a aliança foi prometida para Israel e para Judá, né? Então o povo tem que se decidir. Se Israel e Judá é exclusivamente Israel e Judá, a aliança foi feita só para eles também, né? Agora, se a aliança foi feita para Israel e para Judá, e como fica óbvio, né? Pelo menos a meu ver, né? Nos escritos que Deus inspirou os seus profetas, etc., e Moisés, Deus está dizendo ali, qualquer um que quiser participar, ele tem o direito de participar, ele pode fazer parte do meu povo, desde que ele queira. Não é exclusivo para um grupo ali, é, geneticamente, né, ali da família. Não, é aberto para todos que querem, que quiserem obedecer, né? Então, veja, a Bíblia nunca falou assim, olha, é só esse povo aqui, ninguém pode participar mais. Não, é esse povo aqui e tá aqui esse povo e para quem quiser participar junto com esse povo, quem quiser fazer parte do povo de Deus. Então, o pessoal tem que se decidir aí, né? Se quando fala com Israel é só para Israel, ou se quando fala para Israel está aberto para outros também, né? Porque esse negócio de a bênção vale para todo mundo, mas na hora da obediência é só para o povo de Israel, é um pouco complicado, né? Essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações nos textos, é: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias, Êxodo, Levítico, Hebreus e Apocalipse, basicamente, é a repetição do que já está aqui em Jeremias e Êxodo e Levítico, por exemplo, né? Então, nós já lemos aqui, né? Até o verso 8 na lição de sábado, né? Que Deus, eles chegaram aqui ao deserto de Sinai, partiram de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde acamparam, né? E aí Deus fala: se diligentemente, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança,
Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, né? E aí o povo respondeu: faremos o que o Senhor ordenou, né? E que interessante que os evangélicos falam assim: eles arrogantemente acharam que iam conseguir. Não, Deus falou para eles que eles. Não é porque eles foram arrogantes, é que Deus estabeleceu isso. E se Deus fala que eles iam obedecer, é porque Deus deu poder para obedecer. Ah, mas eles não obedeceram. Mas aí a falha foi deles, não foi de Deus. Não foi que Deus deu uma lei de propósito que eles não poderiam obedecer. Sabe que coisa absurda que houve, né? É óbvio que Deus deu uma lei que eles podiam obedecer. Eles não obedeceram, infelizmente falharam. Ah, mas você obedece tudo? Não é porque Deus deixou de dar o poder. Eu tenho que olhar o que tá errado em mim. Por que que eu não estou obedecendo? Porque o poder Deus dá para obedecer, né? A falha está em nós, né? Muitas vezes as pessoas querem enfeitar tanto o pavão, vamos dizer assim, elas acabam colocando sob a responsabilidade de Deus o fato delas não obedecerem à palavra de Deus, né? E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Aí nós vamos dar continuidade, né, depois, né, nesses textos, futuramente, em outros momentos, né? Mas é muito interessante, né, essa questão de que Deus chama o seu povo. Ele fala: olha, essa aqui eu vou estabelecer normas para vocês, né? Como já havia estabelecido. Aqui, Êxodo 20, não é o estabelecimento da lei. Ali é só oficializando por escrito um conjunto de leis, tanto nas tábuas de pedra, como conteúdos do livro da lei. Eles já existiam antes, nós vemos isso no Gênesis, assim, até por questão lógica, nós conseguimos deduzir isso, né? Então, Deus não está estabelecendo a lei nesse momento. Ele está oficializando por escrito algo que eles já tinham, né? Nós vemos o exemplo do maná e a questão do sábado e outros exemplos também, né? Então, espero que tenha sido útil e logo mais nós vamos estudar também a lição de segunda-feira, uma lição muito importante, né? Todas as lições, obviamente, são importantes, mas aqui nós estamos entrando no desfecho da explicação dos aspectos legais, né? Que Deus os abençoe. Pai querido, venha nos abençoar, continuar com a sua bênção, sabedoria sobre nós, perdoe pelas falhas e pecados, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.